Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é Supercérebro, uma era de ouro. O que sabemos sobre o cérebro? Sabemos que o nosso cérebro contém cerca de 100 bilhões de células nervosas que formam 1 trilhão de sinapses que estão em constante e dinâmico estado de reorganização em resposta aos estímulos do mundo que nos cerca. Há até uma expressão que o cérebro é um universo de 1,5 kg, pois não só processa os estímulos, como também cria, é o nosso universo. É a sua realidade de um mundo que é aquilo que você percebe por meio dos estímulos sensoriais. E uma reflexão do Deepak Chopra é: se o meu mundo é único e feito para mim, quem está por trás dessa extraordinária criação? Eu ou o meu cérebro? Se a resposta for eu, ótimo, a porta para ampliar a criatividade e as possibilidades estão abertas. Agora, se for o meu cérebro, entraremos e encontraremos limitações físicas sobre a capacidade de alcançar, como questões de genes ou até as experiências vividas como um padrão de experiência. Para criar uma era de ouro, precisamos conhecer o nosso cérebro e fazer o uso do dom que a natureza nos deu. E para isso, Deepak Chopra trouxe algumas funções que o cérebro pode desempenhar como algumas funções. São 3 papéis. O primeiro é de líder, é transmitir ordens diárias ao seu cérebro. O segundo papel é de ser professor, é ensinar o seu cérebro a aprender e a desenvolver novas habilidades. E o terceiro papel é de ser um usuário, ser responsável por manter em boas condições e também num bom funcionamento. E para fazer o bom uso do nosso cérebro, precisamos entender como que a gente lida com os padrões, que são 2 tipos. O cérebro básico, que é usar os comandos de uma maneira inconsciente. É como se fosse tratar o nosso cérebro como uma máquina operante, onde eu somente vou designar ordens. Ou eu posso utilizar como se fosse um supercérebro, que é criador plenamente consciente, que usa e desafia o potencial do seu cérebro, sendo adaptável e também fazendo bom uso das funções de líder, de professor e de usuário. Agora vamos para uma análise. Vou trazer afirmações e você vai escolher as que mais se identifica. Entre não me comportei hoje de maneira diferente das de ontem, ou vejo cada dia como um mundo novo. Segundo, não estimulo a minha mente com atividades novas com frequência. Ou a segunda, presto atenção nos meus hábitos e se cria um hábito ruim, abandono com facilidade. Terceira, a minha vida é um padrão de repetição. A minha rotina profissional e pessoal são as mesmas. Ou busco novidades na minha vida. Odeio o tédio e a rotina se repetindo. As primeiras afirmações são do cérebro básico. As segundas opções já é do supercérebro. E aí, qual você mais se identifica? Na função de líder, o cérebro não vai emitir somente comandos mecânicos, de faça isso ou não faça. Nós vamos estimular o nosso cérebro como um organismo vivo, no qual incentivar o pensamento e o reservatório das ideias. E aí fica uma reflexão. Como que você está se relacionando com o seu cérebro? Agora vamos para um segundo quadro. Vamos analisar como que estaria o seu cérebro na função de inventor. Quando eu aprendo uma nova habilidade e não levo adiante, ou a afirmação estou em contínua evolução. Eu tenho resistência a mudanças, me sinto ameaçado por elas, ou sou adaptável a mudanças. Ou então a terceira, não vou além do que domino e gasto meu tempo com atividades passivas, exemplo, assistir televisão. Ou eu gosto de desafios, sou bastante ativo e tenho pequenos tempos de ociosidade. As primeiras afirmações são do cérebro básico, já as segundas é do supercérebro. Quando falamos no papel e na função do inventor, o cérebro está em constante evolução, diferente de outros órgãos que não têm essa capacidade.
O cérebro pode desenvolver muitas capacidades e o erro é limitar ou então usá-lo da maneira mais básica. E aí, qual é a nova habilidade que você vai estimular o seu cérebro? Agora nós vamos para o outro quadro, que é na função de professor. Vou falar novamente as afirmações e você vai se identificando. O primeiro é: estou acomodado e preso nas minhas crenças e opiniões. Ou, gosto de reinventar, reconhecendo e abandonando velhas crenças e opiniões. Segundo, geralmente não me especializo. Eu deixo isso para os outros. Ou, pelo menos tenho uma especialidade que conheço profundamente. Terceiro, faz tempo que não me sinto inspirado. Ou, a maior parte dos dias eu me sinto inspirado. Então, mais uma vez, as primeiras afirmações são do cérebro básico. E o segundo é do supercérebro. Na função de professor, o conhecimento não começa nos fatos, e sim na curiosidade. E no processo de desenvolvimento do supercérebro, ocupamos 2 papéis, que um é de despertar a curiosidade, cuja responsabilidade seria do professor, e do aluno é querer aprender, é estar aberto a desenvolver novas habilidades, e também aprender novos estímulos. E a pergunta é: a que estímulo ou habilidade gostaria de se abrir para o aprendizado? No terceiro quadro, vamos falar do sistema de usuário. O quanto você realmente vai se identificar. Então, a primeira afirmação: perco o autocontrole facilmente, ou sinto-me confortavelmente equilibrado. Segundo, meu nível de estresse é alto, tenho medo do rumo que a minha vida está indo. Ou segundo, evite situações de estresse, tenho bom humor e a vida está caminhando na direção que eu desejo. Terceiro, tenho os pensamentos obsessivos, ansiosos e aterrorizantes. Ou gosto da maneira que a minha mente funciona. Mais uma vez, as primeiras afirmações é do cérebro básico e a segunda é do supercérebro. Na função de usuário, não existe um manual de instrução, mas é importante os nutrientes e o cuidado que temos com o nosso cérebro. Aqui nós precisamos estar atentos que a nutrição não é só intelectual, e sim física, como vitaminas e enzimas. No caso de pessoas que fazem uso excessivo de álcool, de tóxicos e de emoções negativas, como medo, estresse, raiva, entre outros, são altamente prejudiciais na sua saúde mental. E aí, como é que está a nutrição do seu cérebro? Quantas informações até aqui, não é mesmo? Mas é a pergunta final que fica desse episódio. Vamos desenvolver seu supercérebro? Vamos utilizar a capacidade máxima para que você possa encontrar uma vida com mais equilíbrio e realmente aprendendo, desenvolvendo e se entregando. Afinal de contas, é muito difícil ficar vivendo somente no básico, sendo que temos todo um potencial pela frente. Ficou curioso para descobrir mais como você pode desenvolver seu supercérebro? Você pode continuar ouvindo aqui os episódios posteriores que eu vou trazer mais dicas, que é até tirada de um livro, Supercérebro, do Deepak Chopra, que ele fala muito como expandir o poder e transformar a sua mente, que é até em compartilhado com Rudolf Tanzini, que também é um especialista. Espero que você tenha gostado, e se você quiser saber mais, você pode também começar a me seguir nas redes sociais, @maisoares_oficial pelo Instagram, ou Maíra Soares Master Coach pelo Facebook. Será um prazer desenvolver você, porque falando de gente, estamos falando da gente. Obrigado e até mais. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.